gravando? Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfá e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes, deitar-vos-ias por eles, sem tomar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfá beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que passares a noite, ali passarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morrereis, morrerei eu ali, e serei sepultada. E me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. 2 tipos de crente, mais uma vez, se apresentam aqui. O crente Ruth e o crente Orfá. Ruth, uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo. Orfá, crente de oportunidade, crente vazio, desviado da presença de Deus. Noemi, uma mulher de Deus, seu marido faleceu, Elimeleque, seus 2 filhos, Malom e Quilion, também faleceram. O que Noemi disse? Ide para a casa de vossos pais, né? E ainda disse mais: volta para os seus deuses. Por que Noemi falou assim? Porque a decisão de adorar a Deus tem que ser uma coisa individual e pessoal. Ninguém tem que vir à igreja por causa de alguém, ou dizer que serve a Deus por causa de terceiros. Ir à casa do Senhor e servir a Deus tem que ser puro motivo e razão exclusiva tua, em entendimento e conhecimento de quem é Deus. Não por amizade, não por companheirismo, não por objetivos carnais. Ir à casa do Senhor é um mover espiritual.
Adorar a Deus é um mover espiritual. Então tu tem que entender as coisas espirituais para entrar no mover e não ficar de fora. Observa que Ruth e Noemi conviveram praticamente ao mesmo tempo com Noemi. Ruth e Orfá, conviveram praticamente ao mesmo tempo com Noemi. Seus filhos, Malom e Quilion, eles tomaram as duas moabitas, duas mulheres, praticamente ao mesmo tempo. A Bíblia nos dá a entender assim. Tomaram mulheres, foram lá e se casaram. Mulheres que cultuavam outros deuses, mulheres que tinham outros costumes, mulheres de outros povos, mulheres que tinham outras práticas. Quando elas começaram a conviver na casa de Noemi, elas perceberam e observaram que Noemi servia ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus vivo, o Senhor. Você olhava para as duas dentro da casa de Noemi, você dizia que por Noemi ser serva de Deus, o seu marido, seus filhos, e davam a entender que elas duas também serviam a Deus, que estavam no mesmo mover, no mesmo propósito, no mesmo espírito. Por isso eu vou te dizer, quem te disse que todo mundo que está na igreja é crente? Quem te disse que todo lugar com o nome de igreja é igreja? Quem te disse que todos que estão dentro da igreja estão firmados, não estejam alguns, ou de repente todos, ou pelo menos a minoria, ou a maioria, desviados? Aí você tem que abrir um parêntese para entender certas coisas, a qual o Espírito Santo, só ele pode revelar. Deus abençoou, contava com a vida de Noemi? O Senhor estava lá? Estava. Os ensinamentos de Deus fruíam no meio da família de Noemi. Ruth observava, Orfá observava a mesma coisa. Ruth veio da adoração de ídolos, outros deuses. Orfá também veio do mesmo lugar. Mas na hora que apareceu a prova final, em que veio à tona, veio à luz, para saber quem estava realmente a serviço de Deus e quem vivia de oportunidades, ficou claro, quando Noemi disse, olha, sou velha, ainda que eu tivesse marido essa noite, vocês esperariam os filhos crescerem? Vocês não iam se deitar com mais ninguém? Não iam ter outros maridos? Enfim, Noemi mostrou de todas as formas que elas estavam livres para voltar para a casa dos seus pais. Por que tem crente que anda tantos anos dentro da igreja e quando tu pensa que a vida da pessoa vai decolar para as coisas espirituais, ela volta para a adoração aos ídolos, volta para o mundo, volta para a prostituição, volta para o erro, volta para os desejos carnais, para a promiscuidade, volta para as coisas da terra. Por quê? Porque na verdade nunca foi convertido. Então a conversão, como eu sempre digo, ela é algo radical, objetivo e direto. Não existe, estou me convertendo. Existe, eu me converti. Não existe, estou me libertando. Existe, Jesus me libertou. Deus não opera pela metade, nem deixa a obra que começou por terminar. A boa obra que ele começa, ele é poderoso para terminar. Então, Ruth, como crente Ruth observava Noemi e os ensinamentos do Senhor, e como crente Orfá observava Noemi e os ensinamentos do Senhor. Vamos lá. Orfá, ela observava, realmente Deus está na vida dela, realmente ela conhece o Deus verdadeiro. Orfá comia junto com ela na mesa, bebia junto com ela na mesa, deitava para dormir debaixo do mesmo teto, convivia com o filho dela, no caso um deles era marido dela, via todos eles adorarem ao Senhor, via como era o procedimento da casa de Noemi, ela via aquilo tudo. Por isso que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem gente, tem crente que está dentro da igreja, que vê o outro orando, até dobra o joelho também para orar, que vê louvando, até se levanta para louvar, que vê o outro procurando se santificar, mas o seu coração está longe de Deus. E o crente Ruth, como é que ela via Noemi? Ruth via Noemi como uma bênção de Deus na vida dela.
A melhor coisa que aconteceu para Ruth, nos dá o entender pelo desfecho da história, não foi ter se casado com um dos filhos de Noemi, foi ter a presença da companhia dela. Totalmente diferente do que o diabo faz nos dias de hoje, né? Dizem que não há amizade, não há companheirismo entre sogra e nora, entre nora e sogra, não há entendimento, tem piada, tem CDs gravados com piada pelos ímpios, é uma brincadeira. A mãe já aconselha a filha a não morar perto da sogra, né? A mãe já dá conselho para a filha se afastar da sogra. O diabo já ganha uma grande porta aí. Eu sei que tem muitas pessoas casadas que vão estar ouvindo essa mensagem, que tem sogra que não se fala, que tem sogro que não se fala, que tem noras que não se fala, que tem genros que não se fala. E esse laço do diabo que vem atravessando décadas, e por que não dizer séculos, no meio das famílias, tem que ser quebrado essa noite no meio da tua, em nome de Jesus. No meio da tua parentela. Porque eu sempre digo, uma coisa é as pessoas se fazerem nossos inimigos. Outra coisa muito diferente é nós nos fazermos inimigos delas. Nós não devemos nos fazer inimigo de homem e mulher algum. Mas como o contexto aqui em específico é o relacionamento familiar de uma sogra com as suas noras, observa que Ruth, ela absorveu no convívio com a Noemi, ouvindo as mesmas coisas, as mesmas palavras, ela absorveu infinitamente mais do que Orfá tinha absorvido. Noemi insistiu, provou por A mais B que não ia casar novamente, que já era velha, que não teria ventre para ter mais filho, que não ia ter mais marido, e insistiu para elas irem, que elas podiam voltar à sua parentela, à casa dos seus pais, deu todos os motivos, mas não convenceu Ruth. Te lembra alguém isso? Eliseu e Elias. Elias queria convencer Eliseu a todo tempo que ficasse aqui, que ele ia até ali, que ficasse aqui, que ele ia até ali. Mas o que Eliseu disse? Não, onde tu fores eu irei. Não vou te deixar, estava colado nele lá. Aí o que Ruth entendeu? Ela deu uma declaração que depois de João 3,16, é a maior declaração de amor que eu vejo na Bíblia, depois de João 3,16, que é superior a todas. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que o mundo não pereça, né? Mas seja salvo por ele, tenha vida por ele. Então, Ruth, ela dá essa declaração aqui, ó. Disse, porém, Ruth, versículo 16, não me inste, ou seja, não insista, não me fale, não argumente, não me insta para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, pousar à noite ou passar a noite. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aí ela mostrou que ela foi além, ó. Esse é o crente que Deus quer contar nos dias de hoje. Um crente que absolva os ensinamentos e as palavras de tal maneira que queira ir além e Deus possa contar contigo para ir além. Olha o que ela diz no versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, senão outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Que declaração de amor maravilhosa. O que essa mulher absolveu na vida de Noemi que Orfá não entendeu? Assim é dentro da igreja. A palavra é ministrada para todos de igual modo. Uns absolve e começa a dar declarações diante de Deus em oração e começa a crescer. Outros ouvem a mesma palavra e não entendem o valor da palavra que está ouvindo. É por isso que existe o crente falso, que se é falso ele não é crente, e o crente verdadeiro. Aquele que realmente é crente anda pelas coisas que vão para o alto, e aqueles que tu pensa que é crente, mas é seduzido por qualquer coisa que tu fale a respeito da terra. Observa que Orfá beijou a Noemi. No versículo 14, ela se levantou, chorou também, mas beijou a Noemi, sua sogra, e foi embora. Ruth não.
Ruth se apegou a ela. Lembra quando o anjo se manifestou para Jacó? Lembra? No vale? Quando o anjo apareceu para ele? No vale de Jaboque. O que Jacó disse? O anjo disse para Jacó: olha, o sol está se levantando. Deixa eu ir, eu tenho que ir. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Sabe o que o Espírito Santo está me falando aqui? A igreja é movida por oportunidades do Espírito Santo e por momentos de revelação pela palavra que Deus traz à sua igreja. Observa, Jacó entendeu. Não, pode ser minha única chance de receber uma bênção tão qual eu nunca vi outro receber. Eu não te deixo enquanto não me abençoar. Não te deixo, ao ponto da Bíblia dizer que Jacó lutou com o anjo. Ele não lutou, essa luta carnal, de tapa, de soco, não é nada disso. Mas uma luta de palavras, porque Deus não resiste à oração dos seus servos. Não resiste, ele tem prazer. Não é um resistir de você colocar Deus na parede, Deus vai ter que fazer, não é como pregam os servos malignos do diabo dizendo assim, não é isso não. Não resistir é que o prazer de Deus em ouvir a tua oração é tanto que Ele quer ouvir e quer te abençoar. O que o anjo fez? Tocou em Jacó. Jacó saiu daquele mover espiritual manco de uma das pernas. Saiu manco de uma das pernas, mas saiu abençoado. Saiu cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio do poder. Ruth disse: olha, não insista ou não insta para que eu te deixe. Para com esse assunto, Noemi, eu não vou te deixar. E vou além. Onde tu vai? Eu também vou. Onde tu vai pousar à noite? Eu também vou pousar. O teu povo passou a ser... Ela rejeitou a nacionalidade dela. Ela rejeitou os costumes dela, ela rejeitou a origem dela e se entregou ao Deus que ela tinha conhecido pela vida de Noemi. O teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Nós temos que entender que não somos brasileiros, somos cidadãos do céu. A nossa nacionalidade é o céu. Não lutamos por um país, lutamos por vidas para ser resgatada das garras do diabo. Por isso que crente que se mete em política não é crente. Política é da terra, resgatar vidas é do alto. Se você é do alto, tu luta pelas coisas que são do alto e pelas coisas que são eternas. Não pelas coisas que vão passar, como diz Mateus 24:35, o céu e a terra passarão. Você está lutando por coisas que vão passar, mas a minha palavra luta por essa. A minha palavra não há de passar. Luta por essa. Por isso o Espírito Santo, ele trabalha para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para que as coisas do alto permaneçam na tua vida até o dia de Cristo Jesus. Então Ruth, ela enxergou uma coisa na Noemi, além de uma consideração humana, era uma afinidade espiritual, era uma sintonia pelo mover do Espírito. Logo em seguida, aonde que o Espírito Santo faz Ruth entrar? Acompanha comigo no capítulo 2. Ruth vai buscar espigas justamente na plantação de Boaz, que tipifica o próprio Cristo. Deus tirou ela da sequidão e do estio e levou ela para uma plantação onde ela podia se alimentar. Eu disse aqui ainda há pouco e vou dizer de novo. Sabe por que tem parentes nossos que ainda estão vivos? Por causa das tuas orações que Deus está honrando. Sabe por que a tua filha, o teu genro, a tua nora, a tua sogra, o teu tio, a tua prima, teu marido, a tua esposa, sabe por que eles ainda estão vivos? Eles que não querem nada com Deus? Por causa das tuas orações que Deus está honrando. Capítulo 2 do livro de Ruth, versículo 1.
E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. E depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é a moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta moça é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajudá-las, e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: não ouves, filha minha? Não vás colher outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, e os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Quem está cheio do Espírito Santo não pode ser tocada pelo diabo. Jesus dá ordem a teu respeito. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Aquele que tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque eu achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste do coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou ela, e ainda sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não lhes embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que as colhas, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo à tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra, e o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe ao que lhe sobejara, depois de lhe fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te recolheu. E relatou a sua sogra com que tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem, nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. E disse Rute a moabita: também ainda me disse: com as moços que tendo se ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora Rute: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Quem era Boaz? Um remidor. Quem é Jesus? O remidor dos nossos pecados. Rute, uma estrangeira. E quem conhece o livro das histórias de Israel sabe que emprego para a mulher naquela época era praticamente impossível, só Deus. Ninguém iria dar emprego.
Ninguém permitiria que uma mulher estrangeira ficasse colhendo na sua plantação. Pois Boaz, além de permitir, deu ordem aos seus moços para que deixasse ela colher entre as gavelas e deu ordem para que deixassem cair espigas pelo caminho e não a embaraçasse, a não constrangesse, deixasse ela colher. O que o Espírito Santo está te dizendo nessa hora? Se tu te plantares na presença de Deus, no campo que Ele te colocar, Ele vai fazer com que bênção sobre bênção venham do céu na tua direção, te alcance pelo caminho, caia pelo caminho, vai te fazer prosperar, vai te fazer crescer, vai te fazer comer do melhor dessa terra. E tu vai viver uma vida na presença dEle, sendo guardada e abrigada debaixo das suas asas. Tudo começou porque Ruth não quis se despedir da sua sogra. Ela não quis sair da presença da palavra que ela tinha ouvido. Ela não quis sair da onde estava a bênção. E como tem crente imaturo, trocando de igreja como quem troca de roupa, trocando de igreja à base de amizade, trocando de igreja por causa de namoro, trocando de igreja correndo atrás de casamento, trocando de igreja correndo atrás de profetada, trocando de igreja correndo atrás de corrente, trocando de igreja correndo atrás de campanha, trocando de igreja correndo atrás de ilusões mentirosas, de lideranças malignas, atrás de púlpitos, seduzindo-os com as coisas da terra. Como Orfá aceitou voltar para as coisas naturais, Ruth não aceitou voltar para a vida que tinha. Ela foi além. Deus só conta com quem vai além. Deus só conta com homem e com mulher, como foi o caso de Pedro. Jesus foi até eles para lavar os pés dos discípulos. Pedro disse: Senhor, tu vem a mim para lavar os meus pés? Eu que tenho que lavar os teus. Não, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então é para ter parte contigo? Não somente os pés, mas a mão e a cabeça. Ou seja, Pedro quis mergulhar, quis ir além. Vê se tu acha outro discípulo pedindo o que Pedro pediu. Vê se tu acha outro discípulo em que a sombra, por onde passava, curava como curava de Pedro. Vê se tu acha outro discípulo que dentro de uma cadeia guardado por 3 portas, sendo a última do pátio de ferro e mais pesada, guardada por 16 guardas, 4 quaternos, com corrente na mão, no pé e na cabeça, Deus mandou um anjo lá em Atos 12 e fez as correntes caírem, os guardas adormecerem e as portas se abrirem, sendo que a última de ferro do pátio se abriu sozinha. Vê se tu acha um crente como Pedro. Quem vai além é diferente dos outros. Cuidado com o crente que você anda em comunhão. Se é um crente que está parando, se é um crente que já parou, ou se é um crente que já morreu. Você tem que se juntar com um crente que está de pé disposto a ir além. O crente que te chama, estando ele na tua frente, não te chama estando ele atrás de você. Que olhar para trás, como aconteceu com a mulher de Ló, é desobedecer o que disse Jesus: ide. Ide não é olhar para trás, ide é caminhar para frente. Então, para que a tua vida não pare, olha para quem está na tua frente e vai. Não caminha com os crentes que estão te chamando para trás. Não faça como Orfá, voltou atrás. Faça como Ruth, siga em frente. Se agarre nas palavras de Jesus. Se apegue a Ele e diga: eu não vou te deixar. Não vou te deixar. Não existe outro Deus como o Senhor. Só o Senhor é Deus. Eu não vou te deixar. Aí o diabo usa pessoas na rua: mas a tua mulher, mas o teu marido, mas o teu filho, o teu negócio, a tua casa, olha isso, olha aquilo. Jesus, eu não vou te deixar. Eu vou além. Não vou te deixar, nem que custe a minha própria vida. Eu não vou te deixar. Porque não existe outra verdade. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O e a são artigos definidos, ainda por cima no singular. O caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra religião, não existe outro Deus.
Porque a palavra religião significa religação, e só quem pode nos religar ao Pai é aquele que é mais íntimo do Pai, que é o Filho. Então, esconde essa palavra no teu coração, para que Deus te conduza às plantações onde há alimento. Te conduza à igreja em que você se alimente, em que você colha, receba e seja edificada pela presença e pela palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Que a Deus seja toda a glória por essa palavra, porque não é nossa, é do Espírito Santo de Deus, e sem Ele, jamais eu me cansarei de dizer, nada podemos fazer. Toda honra e toda glória seja ao nome de Jesus. Amém.